Olá, pessoal! Vamos conversar um pouco sobre a nossa unidade de aprendizagem 1, Introdução à Sociologia e o Indivíduo na Organização. Vamos entender o que é a sociologia. Sociologia é uma ciência que pertence às ciências sociais e humanas, que se ocupa em estudar as relações do indivíduo que pertencem a uma comunidade ou aos diferentes grupos que formam uma sociedade. Qual que é o objetivo principal aí da sociologia? Ela quer estudar, ela quer entender, ela quer classificar as formações sociais, as comunidades, os agrupamentos de pessoas. Para quê? Para dar subsídios para que outras ciências e técnicas apresentem propostas de intervenção social que vão resultar em melhorias dessa sociedade. Como é que se faz isso? Através de pesquisas, dados estatísticos, pesquisas qualitativas e quantitativas que vão dar aí informações para que essas intervenções sejam feitas. Ela surge como a sociologia? Ela surge no século XVIII como resultado dos impactos gerados pela Revolução Industrial e a Revolução Francesa, impactos esses que geram na sociedade grandes transformações e que levam, então, à necessidade de estudar esses impactos nessas sociedades. Como é que surge a sociologia das organizações? Vamos pensar que da mesma forma que nós acabamos de definir o surgimento da sociologia. A Revolução Industrial ela vem e ela deixa de ter uma produção voltada para uma produção artesanal e leva para uma industrialização, e essa industrialização ela tem aí uma intervenção muito grande nas relações sociais. Por isso, então, passa a ser necessário também estudar como os grupos, os agrupamentos sociais acontecem dentro destas empresas. Como que a sociologia ela vai estudar as organizações? Ela usa 3 formas distintas para estudar essas organizações e essas mudanças sociais dentro das organizações. Ela utiliza a relação do indivíduo, a relação da organização e como essas organizações influenciam a sociedade. É basicamente isso. A organização social, ela é um conceito sociológico que está definido o quê? Pelas as relações entre os indivíduos e grupos. E é claro que se eu tenho uma empresa que ela tem um propósito como empresa, e todas as instituições e organizações elas têm propósitos sociais, eu preciso entender como esses indivíduos se relacionam nas organizações, como essas organizações se formam socialmente e quais os impactos que isso vai ter na sociedade. Então, se eu tiver como concluir isso, eu diria que conhecer o indivíduo e a organização do ponto de vista social é imprescindível para eu entender como eu vou fazer com que essas empresas, essas organizações, atinjam o seu propósito como empresas e organizações. Ou seja, eu só posso fazer com que uma organização, uma empresa, venha atingir suas metas, o seu planejamento, os seus objetivos principais, se eu conheço a forma como esses indivíduos se relacionam dentro das organizações, se eu conheço esses grupamentos, e aí sim eu posso fazer intervenções que sejam necessárias para que esses objetivos e metas sejam alcançados. De outra forma, eu não conseguiria. Só consigo atingir um mínimo de padrão se eu tiver um mínimo de organização. E por isso, a sociologia das organizações ela é tão importante. Eu espero que tenha sido bom para vocês essa aula e a gente se encontra na unidade de aprendizagem 2.